dia, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Espero que todos estejam bem e em casa. Hoje iremos ver como utilizamos as equações que aprendemos nas aulas anteriores. A equação que nós vimos na última aula foi a equação geral dos gases ideais, onde P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Onde P1 é a pressão inicial, V1 é o volume inicial, T1 é a temperatura inicial, P2 será a pressão final, V2 o volume final e T2 a temperatura final. Para resolvermos esse problema, vamos fazer uma análise do seu enunciado. Ele nos informa que o volume inicial corresponde a 10 litros, a pressão inicial era de 1 atmosfera, a final foi de 2 atmosferas, a temperatura inicial era menos 73 graus Celsius, que passou para 127 graus Celsius. Então é a temperatura final. E ele quer saber o volume. Então, para nos organizarmos e não nos perdermos, vamos colocar esses dados aqui, anotar isso. Então, volume inicial, 10 litros. Pressão inicial, 1 atmosfera. Pressão final, 2 atmosferas. Temperatura inicial, menos 73 graus Celsius. Temperatura final, 127 graus Celsius. E ele quer que encontremos o volume final em litros. Só que a temperatura inicial deles está em graus Celsius. E a temperatura final também em graus Celsius. Então, teremos que converter para Kelvin, já que a equação admite a temperatura em Kelvin. Então, teremos que utilizar essa outra equação aqui para passar a temperatura Celsius para Kelvin, onde TK corresponde à temperatura que queremos achar, seja a temperatura em Kelvin, TC é a temperatura em Celsius. Então, vamos colocar lá. TK é igual a menos 73, que corresponde a esse TC aqui, que é a temperatura inicial, mais 273. Somando 273 com menos 73, vamos encontrar 200. Então, 200 Kelvin. Agora, teremos que fazer a mesma coisa para os 127 graus Celsius, passar para Kelvin. Então, utilizaremos a mesma fórmula e vamos colocar lá 127, onde estava TC. Então, 127 mais 273 corresponde a uma temperatura em Kelvin de 400 Kelvin. Então, já podemos utilizar a nossa fórmula, que é a equação geral dos gases, que é P1 vezes V1 dividido por T1, e P2 vezes V2 dividido por T2. Onde P1 é 1 atmosfera, então colocamos lá 1 atmosfera, V1, volume inicial, é 10, então colocamos lá 10. E a temperatura inicial, T1 aqui, nós encontramos de 200 Kelvin, então colocar lá 200, que vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então, P2, quem é P2? P2 é 2 atmosferas, então colocamos 2 aqui. V2 é quem eu quero encontrar, então vai continuar V, dividido por T2. Quem é T2? T2 nós encontramos uma temperatura correspondente a 400 Kelvin, então vou colocar aqui 400. Então, multiplicando 1 vezes 10 é 10. 200 continua 200. 2 vezes V, 2V, dividido por 400. Então, multiplicando aqui 2V vezes 200, vai 400V, que é igual a 400 vezes 10, que vai dar 4.000. Então, eu posso dividir 4.000 por 400, que vai dar 10. Então, 10 litros. Então, é o volume que eu quero encontrar. Então, é o volume final. Então, é a letra, é a última alternativa lá. Passaremos agora à resolução do segundo problema. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atmosferas em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. O volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos. Qual será a pressão de calibração do pneu quando a temperatura atinge 37 graus Celsius? Então, no início aqui ele nos informa que a pressão é de 4 atmosferas, então vamos anotar isso.
temperatura de 7 graus Celsius, então a temperatura inicial, e a temperatura final, 37 graus Celsius. E ele quer saber qual é a pressão final. Então é a pressão de calibração. E ele também nos informa que o volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos. Então, se o volume é o mesmo, então o volume é constante. Só que a temperatura inicial que ele nos informa está em graus Celsius. E a temperatura final também em graus Celsius. E para utilizarmos a fórmula da equação geral dos gases, nós teremos que converter essa temperatura para Kelvin. Para convertê-la, nós usaremos a mesma fórmula do problema anterior, que é aquela fórmula TK é igual a TC mais 273, onde TC corresponde à temperatura em Celsius. Então, substituindo nessa fórmula, TK vai ser igual à temperatura em Celsius, que é a temperatura inicial aqui, que é de 7, mais 273. Então, somando 273 com 7, iremos encontrar 280. Então, 280 Kelvin. E teremos que converter também a temperatura final utilizando a mesma fórmula. Então, substituindo onde tem TC por 37, vai ficar 37 mais 273. Somando isso, encontraremos 310. Então, 310 Kelvin. Para resolver o problema, usaremos a equação geral dos gases, sendo que no enunciado ele nos informa que o volume é constante. Então, se o volume é constante, podemos cortar os dois volumes aqui na fórmula, V1 e V2. E a fórmula vai ficar da seguinte forma. Vai ficar P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre T2. Então, substituindo isso, P1 vai ser 4 atmosferas e T1 vai ser 280. Então, vou colocar lá 4 dividido por 280, que é igual a T2, que é a pressão final que eu quero encontrar, sobre T2, que corresponde a 310. Então, multiplicando 4 vezes 310 e PF vezes 280. Vai ficar 280 PF, que é igual a 4 vezes 310, que é igual a 1.240. Então, vai passar para o outro lado. 1.240 dividido por 280, que vai ser igual a 4,4. Então, 4,4 atmosferas. Então, é a pressão final, 4,4 atmosferas.